A paz do Senhor, irmãos, mais um vídeo pelo canal Evangelho do Reino. Hoje, irmãos, vamos falar um pouco a respeito da grande tribulação e da ira do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor. Irmãos, nós precisamos falar sobre esses dois assuntos juntos para desfazer uma linha teológica errada que diz que a ira de Deus é a grande tribulação. Por que eles fazem isso? Eles fazem isto porque eles acreditam que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Então, como eles acreditam nisso, eles têm que achar textos que dê base para a sua teologia, dê base para o seu pensamento. Então, eles acharam um texto ali em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1 e no versículo 10, eu vou ler para vocês. 1 Tessalonicenses, capítulo 1 e versículo 10, diz assim: E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Irmãos, aqui o texto é claro. O texto nos dá a entender e nos mostra que o Senhor nos livraria da ira futura, né? Então, para eles dizerem que a igreja não passaria pela tribulação, eles associam a grande tribulação com a ira de Deus, dizendo que é a mesma coisa. Na verdade, irmãos, a grande tribulação é a ira do anticristo contra a igreja. Haverá acontecimentos, catástrofes sobre a terra, dos quais aponta para o dia da ira do Senhor, mas ainda não é a ira do Senhor. Então, a grande tribulação é a ira do anticristo contra a igreja. Esse é o pensamento correto, porque a ira do Senhor é quando ele retorna e derrama sua ira sobre aqueles que foram infiel com ele, sobre aqueles que se revoltaram com ele, sobre o império do anticristo. Entende? Então, a grande tribulação é a ira do anticristo contra a igreja. As catástrofes que vão acontecer na grande tribulação apenas apontam para o dia da ira, mas não é. Então, a ira do Senhor é o retorno dele e aplicando, executando a justiça, né, sobre o império do anticristo. Então vamos ler os textos aqui para que os irmãos entendam o pensamento que eu quero passar para vocês. Em Mateus 24, irmãos, Mateus 24, no versículo 29 e 30, eu vou ler para vocês. Diz assim: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas do céu cairão, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. O maior sermão escatológico da Bíblia, descrito em Mateus 24, distorcido por essa linha infiel com a palavra. Irmãos, aqui está bem claro. Cristo diz que depois da aflição daqueles dias, quais são aqueles dias de aflição? A grande tribulação. Então, depois da aflição daqueles dias, Cristo voltaria. Aqui ele está sendo bem claro. Mas vamos usar alguns termos usados aqui pelo nosso Senhor para associar com os profetas e associar também com o Apocalipse, para nós vermos que o dia da ira, que o grande dia da ira, ele está associado com a volta de Cristo e não com a grande tribulação. Então tá. Nós vemos aqui que o sol se escurecerá
a lua não dará a sua luz, as estrelas do céu cairão. Então, o retorno do nosso Senhor, certo? Depois da aflição daqueles dias. Aqui está bem claro. Então, agora nós vamos lá em Isaías, no capítulo 13. Do versículo 9 ao 10 eu vou ler para vocês. Aqui. Eis que o dia do Senhor vem. Ó o dia do Senhor aqui. Ele voltando. Horrendo, com furor e ira ardente. Então nós vemos aqui que o dia do Senhor, né, que é o dia que ele retorna, ele associa com a ira, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Porque as estrelas do céu e os astros não deixarão brilhar a sua luz. Olha aqui as estrelas sendo abaladas. O sol se escurecerá. Irmão, o mesmo termo usado pelo nosso Senhor lá em Mateus 24. A lua não fará resplandecer a sua luz. Está vendo aqui? Cristo disse que... Deixa eu ver aqui. As potências do céu seriam abaladas, né? Então aqui ele diz que as estrelas e os seus astros não deixarão brilhar a sua luz. Então nós vemos aqui as potências do céu sendo abaladas. Aqui diz que o sol se escurecerá. Aqui também diz, e o sol se escurecerá. Em Isaías 13 diz que a lua não brilhará. Mateus 24 diz que a lua não brilhará. Aqui no retorno de Cristo. Aqui dizendo no dia do Senhor, que é o dia da ira. Tá vendo, irmãos? A Bíblia associa a ira do Senhor com o retorno de Cristo. Compreende? Depois das aflições daquele dia. Então agora nós vamos lá para Apocalipse capítulo 11, no versículo 15. Nós vamos ali, irmãos, aqui no capítulo 11, no versículo 15 de Apocalipse, está bem claro para nós o Senhor mostrando o dia da ira. Ó, irmãos, Apocalipse 11, no versículo 15. E tocou o sétimo anjo a trombeta. A sétima trombeta, irmãos, ela é tocada no final da tribulação. Amém? Todos sabemos disso. E houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Agora, versículo 18. E iraram-se as nações, e veio a tua ira. Então, ao toque da sétima trombeta, que é a última trombeta, amém? 1 Coríntios, no capítulo 15, irmãos, se não me falha a memória, no capítulo 15, no versículo 52, diz que a igreja seria arrebatada ao som da última trombeta. Qual é a última trombeta, irmãos? A sétima, né? Então, Paulo está conectado com o Apocalipse. Paulo não tinha um Apocalipse, é certo, mas ele sabia que ao tocar a última trombeta, por que Paulo sabia? Porque Paulo conhecia as festas. E nas festas tem toques de trombeta. E os toques de trombeta das festas apontavam para os toques de trombeta que terá no tempo do Apocalipse. Então Paulo ele sabia disso e ele associou que a última trombeta tocaria e Cristo voltaria. E em Apocalipse isso se confirma. A sétima trombeta tocando e os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor. E no versículo 18 está bem claro: e veio a tua ira. Segundo o texto de Apocalipse, segundo Mateus 24, segundo Isaías 13, quando é a ira? Na volta do nosso Senhor. Então, eles usarem
o texto de 1 Tessalonicenses 1:10 para dizer que a ira do Senhor é a grande tribulação, está errado, está comprovado aqui. Tá bem, irmãos? Então, hoje, a minha intenção era mostrar para vocês que a ira do Senhor ela está associada com o retorno dele, né? E não com a grande tribulação. É claro que vai ser depois, mas a associação fiel mesmo é a ira com o seu retorno. Para nós, será o grande dia de alegria, o grande dia que nós esperamos, mas para os infiéis e para o anticristo e seu império, será o grande dia da ira. Amém, irmãos? Fiquem na paz.